Primeira conferência. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão à análise da mente. Conferência proferida em Terceira Câmara no ano de 1976 na cidade de São Luís Potosí, México. Samael A1 Veor. Com o propósito de compreender o real é que vocês estão aqui presentes, vieram para escutar e eu para lhes falar, mas é necessário que entre nós haja uma verdadeira comunhão de almas e que busquemos inquirir a nós mesmos, indagar, buscar, tratar de saber, com o objetivo evidente de conseguirmos uma orientação no caminho da autorrealização íntima do ser. Saber escutar é muito difícil, saber falar é mais fácil. Acontece que quando alguém escuta precisa estar aberto ao novo, com mente espontânea, livre de prejulgamentos e de preconceitos. Acontece que o ego, o eu, o mim mesmo, não sabe escutar, o ego tudo traduz com base em seus preconceitos e tudo interpreta de acordo com o que tem armazenado no centro formativo. Qual é o centro formativo? A memória. Por que é chamada de centro formativo? Porque na memória tem lugar a formação intelectual dos conceitos. Entendem isto? Faz-se urgente aprender a escutar com mente nova, não repetindo o que se tem armazenado na memória. Depois deste preâmbulo, vamos tratar de nos pôr de acordo, vocês e eu, sobre ideias, conceitos etc. Antes de tudo é imprescindível saber se o intelecto por si mesmo pode levar alguém alguma vez à experiência do real. Há intelectos brilhantes e isto não o podemos negar, porém eles jamais experimentaram isso que é a verdade. Antes também não será demais saber que há três mentes em nós. A primeira, poderíamos denominá-la de mente sensual, a segunda podemos considerar como a mente intermediária, a terceira é a mente interior. Pensemos um pouco no que é esta mente sensual que todos usamos diariamente. Eu diria que ela elabora o conteúdo de seus conceitos com os dados fornecidos pelos cinco sentidos e com o conteúdo desses conceitos forma seus raciocínios. Olhadas as coisas deste ângulo, é óbvio que a razão subjetiva ou sensual tem por base as percepções sensoriais exteriores. Se como único impulso de seu funcionamento estão exclusivamente os dados recolhidos pelos cinco sentidos, sem dúvida tal mente não terá acesso ao que escapa do círculo vicioso das percepções sensoriais externas, e obviamente, nada poderá saber de real sobre os mistérios da vida e da morte, sobre a verdade, sobre Deus etc. Neste caso, de onde poderá tal mente obter informações, se sua única fonte de nutrição são os dados recolhidos pelos sentidos? Naturalmente, não tem com o que poder conhecer o alto. Chega-nos à memória nestes instantes algo muito interessante. Houve certa vez um grande congresso na Babilônia, na época dos esplendores egípcios. Veio muita gente da Assíria, do Egito, da Fenícia etc., ao citado congresso. É claro que o tema resultara interessante, queria-se saber na base de puras discussões analíticas se o ser humano tinha ou não tinha alma. Obviamente, já então os cinco sentidos se tinham degenerado demasiado, só assim podemos explicar que aquelas pessoas escolhessem este tema como motivo de tal congresso. Em outros tempos, um congresso desse tipo teria resultado ridículo. Nunca haveria de ocorrer aos lemurianos celebrar um congresso desse tipo porque para as pessoas do continente lhes bastaria sair do corpo para saber se tinham ou não tinham alma, o que faziam com tremenda facilidade, pois não estavam propriamente atrasados no manejo do mecanismo físico. De maneira que um tema desse tipo só poderia ocorrer a uma humanidade degenerada, em evolução. Houve muitas opiniões tanto contra como a favor. Por fim, subiu à tribuna da eloquência um grande sábio assírio. Aquele homem havia se aprimorado no Egito, havia estudado nos mistérios e falou em voz alta. A razão nada pode saber sobre a verdade, sobre o real, sobre a alma, sobre o imortal. A razão serve, da mesma forma, para sustentar uma teoria espiritualista como uma teoria materialista. Poderia elaborar uma tese espiritual com uma lógica formidável e poderia também estruturar em oposição uma tese materialista com uma lógica de tipo similar. De maneira que a razão subjetiva, sensual, nutrida pelos dados recolhidos pelos cinco sentidos serve para ambos, pode fabricar teses do tipo espiritualista ou do tipo materialista, logo não é algo em que se possa confiar. Existe um sentido diferente, trata-se do sentido instintivo de percepção das verdades cósmicas, esta é a faculdade do ser. Quanto à razão subjetiva, esta por si mesma não nos pode dar verdadeiramente nenhum dado sobre a verdade, sobre o real.
A razão sensual nada pode saber dos mistérios da vida e da morte. Assim falou aquele sábio e acrescentou: Vocês me conhecem. Tenho prestígio diante de vocês. Vocês sabem muito bem que venho do Egito. Não há dúvida que minha vida foi diferente e minha mente sensual não conseguiria recolher dados sobre o real. E continuou a falar ainda aquele homem e explicou aos orgulhosos: Vocês não podem saber com seus raciocínios nada sobre a verdade, sobre a alma e sobre o espírito. A mente racional não pode saber nada disso. Bem, aquele homem conclui seu discurso com muita eloquência e retirou-se, afastou-se definitivamente de todo o escolasticismo. Preferiu deixar de lado o raciocínio subjetivista e desenvolver em si aquela faculdade antes citada por ele que se conhecia com o nome de percepção instintiva das verdades cósmicas, faculdade que outrora a humanidade em geral tivera, mas que se atrofiou conforme o eu psicológico, o mim mesmo, o si mesmo, foi se desenvolvendo. Aquele sábio assírio, regressado do Egito, dizem que, afastado de toda escola, foi cultivar a terra e confiar exclusivamente naquela prodigiosa faculdade do ser conhecida como percepção instintiva das verdades cósmicas. Porém, iremos um pouco mais longe. Há uma mente diferente da mente sensual. Quero me referir de forma enfática à mente intermediária. Nessa mente intermediária, encontramos todo tipo de crenças religiosas. Obviamente que os dados fornecidos pelas religiões são absorvidos pela mente intermediária. Por último, existe ainda a mente interior, a qual em si mesma e por si mesma funciona exclusivamente com os fatos recolhidos pela consciência do ser. A mente interior jamais poderia funcionar sem os dados que a consciência interior do ser lhe proporcione. Eis aqui as três mentes. A mente sensual, com todas suas teorias e excessos, é conhecida nos evangelhos como a levedura dos saduceus. Jesus Cristo adverte dizendo: Cuidai-vos da levedura dos saduceus, isto é, das doutrinas materialistas, ateístas, como corresponde exatamente à doutrina dos saduceus da qual falava Jesus Cristo. Mas, o Senhor de perfeição também adverte quanto à doutrina dos fariseus, a qual corresponde à mente intermediária. Porém, quem são os fariseus? São aqueles que frequentam seus templos, suas escolas, religiões, seitas etc., a fim de que todos os vejam. Escutam a palavra, porém não a executam em si próprios. São como o homem que se olha num espelho e vai embora. Frequentam unicamente para que os outros os vejam, mas jamais trabalham sobre si mesmos. Isso é gravíssimo. Contentam-se com meras crenças. Não lhes interessa a transformação íntima total. Perdem seu tempo miseravelmente e fracassam. Afastemo-nos, portanto, da levedura dos saduceus e dos fariseus. Pensemos em abrir a mente interior. Como a abriremos? Sabendo pensar de maneira psicológica, é assim que se abre a mente interior. Como esta funciona com os dados da consciência superlativa do ser, experimenta-se, graças a isso, a realidade dos diversos fenômenos da natureza. Com a mente interior aberta, poderemos falar, por exemplo, sobre a lei do karma, não pelo que se disse ou pelo que se deixou de dizer, mas por experiência direta. Com a mente interior aberta, ficamos também suficientemente preparados para falar sobre a reencarnação, sobre a lei da transmigração das almas etc. E o que faremos de fato, não baseados no que lemos de alguns autores ou no que escutamos, porém no que nós mesmos experimentamos de forma real e direta. Dom Emmanuel Kant, o filósofo, faz uma distinção entre a crítica da razão subjetiva e a crítica da razão pura. Não há dúvida que a razão subjetiva racional jamais poderia nos trazer nada que não pertencesse ao mundo dos cinco sentidos. O intelecto por si mesmo é racional e subjetivo. Sempre que ouvir falar de temas como reencarnação, karma etc., exigirá provas, demonstrações. As verdades que só podem ser percebidas pela mente interior, jamais poderiam ser demonstradas à mente sensual. Exigir provas no mundo sensorial externo equivale a exigir de um bacteriologista que estude os micróbios com um telescópio ou como exigir a um astrônomo que estude os astros com um microscópio. Exigem provas que não podem ser dadas à razão subjetiva porque esta não tem nada que ver com aquilo que não pertence ao mundo dos cinco sentidos. Temas como o da reencarnação, do karma, da vida depois da morte etc., são de fato uma exclusividade da mente interior e nunca da mente sensual. A mente interior se pode demonstrar, porém, antes, exige-se do candidato que tenha aberto sua mente interior.
Se não a abriu, como faríamos para efetuar uma demonstração desse tipo? Impossível, não é verdade? Visto isto com clareza, convém que agora nos aprofundemos um pouco na questão das faculdades. Um intelecto, por si mesmo, é uma das faculdades mais toscas dos níveis do ser. Se quisermos nos tornar totalmente intelectuais, jamais chegaremos à compreensão das verdades cósmicas. Indubitavelmente, além do intelecto, há outra faculdade de cognição. Quero me referir de forma enfática à imaginação. Muito se subestimou esta faculdade e alguns até a chamam pejorativamente de a louca da casa, título injusto porque se não fosse ela, não haveria o automóvel, o gravador, o trem etc. O sábio que quiser inventar alguma coisa primeiro terá de a imaginar e em seguida plasmar a imagem no papel. O arquiteto que quiser construir uma casa, primeiro terá de a imaginar, depois sim poderá traçar no plano. De maneira que a imaginação permitiu a criação de todos os inventos, logo não é algo desprezível. Que há várias categorias de imaginação não o podemos negar. A primeira, poderíamos chamar de imaginação mecânica, a qual seria a mesma fantasia. Obviamente, ela está constituída por resíduos da memória, sendo até prejudicial. Mas, existe um outro tipo de imaginação que é na realidade a imaginação intencional ou imaginação consciente. A própria natureza possui imaginação. Isso é óbvio. Se não fosse pela imaginação, as criaturas da natureza seriam cegas, porém, graças a essa poderosa faculdade, a percepção existe, as imagens formam-se no centro perceptivo do ser ou centro perceptivo das sensações. A imaginação criadora da natureza deu origem às múltiplas formas existentes em tudo o que é. No tempo dos hiperbóreos ou dos lemurianos, não se usava o intelecto, usava-se a imaginação, o ser humano era inocente e o cosmo, em maravilhoso espetáculo, se refletia como num lago cristalino sobre a sua imaginação. Era um outro tipo de humanidade. Hoje, causa dor ver como as pessoas perderam até a própria imaginação, isto é, esta faculdade degenerou-se espantosamente. O desenvolvimento da imaginação é possível. Isto nos levaria além da mente sensual, isto nos levaria a pensar psicologicamente. Somente com o pensar psicológico podem ser abertas as portas da mente interior. Se alguém desenvolve a imaginação, aprende a pensar psicologicamente. Imaginação, inspiração e intuição são os três processos obrigatórios da iniciação. Porém, se ficamos engarrafados exclusivamente no funcionamento sensorial do aparato intelectual, a subida pelos degraus da imaginação, da inspiração e da intuição não será possível. Não quero dizer que o intelecto seja inútil. Longe estou de fazer tal afirmação. Apenas estou esclarecendo conceitos. Toda faculdade é útil dentro de sua órbita de atuação. Um planeta qualquer é útil em sua órbita, fora dela é inútil e catastrófico. A mesma coisa acontece com as faculdades do ser humano. Elas têm sua órbita. Querer tirar a razão de sua órbita, a razão sensual, é absurdo porque se cai no ceticismo materialista. Muita gente, que podemos classificar como estudantes de pseudo-esoterismo e pseudo-ocultismo, tão em voga por estes tempos, estão sempre lutando contra as suas dúvidas. Porque muitos andam borboleteando de escola em escola, chegando por fim à velhice sem ter realizado nada. Através da própria experiência pude observar que os que ficam engarrafados no intelecto, fracassam. Aqueles que querem comprovar com o intelecto as verdades que não são do intelecto, fracassam. Cometem o erro de querer estudar astronomia, falando alegoricamente, com um microscópio ou de estudar bacteriologia com o telescópio. Deixemos cada faculdade em seu lugar, em sua órbita. Precisamos pensar psicologicamente. É óbvio que devemos repelir com firmeza as doutrinas denominadas de levedura dos saduceus e dos fariseus e aprender a pensar psicologicamente, o que não seria possível se continuássemos engarrafados no intelecto. Vale mais começar a subir pela escada da imaginação, depois passaremos ao segundo nível da inspiração para, por fim, chegarmos à intuição. Vejamos como a imaginação se desenvolve. Muitos exercícios científicos podem ser realizados. Muitas vezes falei sobre o exercício do copo com água, trata-se de um exercício fácil, colocasse um copo com água perto de si. No fundo do copo, colocasse um pequeno espelho. Acrescentasse mercúrio, um azougue, à água, algumas gotas.
A concentração é feita no meio da água, isto é, sobre a água, de forma tal que a visão atravesse o cristal. Obviamente, assim se terá um esplêndido exercício para o desabrochar da imaginação. Tratar-se-á de ver nessa água a luz astral. Far-se-á um grande esforço para vê-la. É óbvio que no princípio não se verá nada, porém, depois de algum tempo de exercício começa-se a perceber a luz astral, o sentido da autoobservação psicológica entra em atividade. Bem mais tarde, se passar um carro pela rua, por exemplo, uma faixa de luz será vista na água e o carro movimentando-se por ela. Isso estará indicando que já se começa a perceber com a faculdade transcendental da imaginação. Por fim, chegará o dia em que não mais precisará do copo com água para ver porque estará vendo ar com diferentes cores, estará vendo a aura das pessoas. Bem sabemos que cada pessoa carrega uma aura de luz ao seu redor e que essa aura tem diversas cores. O cético carrega sempre uma aura de cor verde brilhante, o devoto uma aura de cor azul, o amarelo revela muito intelectualismo, o verde sujo, ceticismo, o cinza, tristeza, o cinza chumbo, muito egoísmo, o negro representa ódio, o vermelho sujo, a luxúria e a fornicação, o vermelho brilhante ou cintilante, a ira etc. Claro que para se ver assim a aura das pessoas há que se trabalhar muito. Neste exercício, terá de se trabalhar pelo menos uns 3 anos, 10 minutos diários, sem se deixar de trabalhar um único dia. Obviamente, se alguém tem essa firmeza para praticar esse exercício por 10 minutos diários, chegará o momento em que a faculdade da imaginação ou clarividência ficará plenamente desenvolvida. Clarividência é apenas outro termo que se aplica à imaginação. Porém, este não seria o único exercício para se desenvolver esta faculdade. Precisa-se de algo mais. Precisa-se de meditação. Sentados em uma cômoda poltrona, com o corpo bem relaxado, ou deitado na cama com a cabeça voltada para o norte, devemos imaginar alguma coisa, por exemplo, a semente de uma roseira. Imaginamos que ela foi semeada cuidadosamente em uma terra negra e fértil e que agora regamos com a água pura da vida. Continuamos com o processo imaginativo e transcendental ao mesmo tempo, visualizando como brotam as espigas daquele talo e por fim os raminhos e as folhas. Imaginamos como por sua vez aqueles raminhos cobrem-se de folhas completamente e aparece um botão que se abre delicadamente, é a rosa. No estado de Manteia, como denominavam os iniciadores de Eleusis, falando dos gregos, chegamos até a sentir o próprio aroma que escapa dentre as pétalas vermelhas ou brancas da preciosa rosa. A segunda parte do trabalho imaginativo consistiria em visualizar o processo do morrer de todas as coisas. Poderia-se imaginar como aquelas perfumadas pétalas vão caindo, como pouco a pouco vão murchando, como aqueles ramos outrora tão fortes convertem-se depois de algum tempo em uma porção de lenha. Por fim, chega o vendaval, o vento, e arrasta todas as folhas e toda a lenha. A meditação profunda sobre o processo de nascer e do morrer de todas as coisas é um exercício que deve ser praticado de forma assídua, diariamente. É claro que com o tempo nos dará a percepção interior profunda daquilo que poderíamos denominar de mundo astral. É bom ainda advertir a todo aspirante que qualquer exercício esotérico, incluindo este, requer continuidade de propósito. Se praticamos hoje e amanhã não, cometemos um erro gravíssimo. Havendo aplicação de verdade no trabalho esotérico, o desenvolvimento dessas preciosas faculdades da imaginação torna-se possível. Quando, durante a meditação, surgir em nossa imaginação algo novo, algo diferente da rosa, será sinal evidente que estamos progredindo. No princípio, as imagens carecem de colorido, mas conforme formos trabalhando, elas irão se revestindo de múltiplos encantos e cores. Progredindo no desenvolvimento interior profundo, um pouco mais avançados nesta questão, chegaremos à recordação de nossas vidas anteriores. Inquestionavelmente, quem tiver desenvolvido em si mesmo a faculdade imaginativa, poderá capturar ou aprender com este translúcido último instante de sua passada existência. Esse espelho translúcido da imaginação o refletirá moribundo em seu leito. Por exemplo, alguém que teria morrido num campo de batalha ou num acidente, seria interessante ver isso que na existência anterior nos acompanhou nos últimos instantes. Continuando com este processo tão maravilhoso relacionado com a imaginação, poderia-se tentar conhecer agora não só o último instante da vida anterior, mas o penúltimo, o antepenúltimo, os últimos anos, os penúltimos, o período da juventude, da adolescência, da infância etc. Assim se recapitularia toda uma vida passada.
Levado mais longe, isso permitiria também que capturássemos cada uma de nossas vidas anteriores até chegarmos, por experiência direta, à verificação da lei do eterno retorno de todas as coisas. Não é precisamente o intelecto que pode verificar esta lei. Com o intelecto, podemos talvez discutir, afirmar ou negar, porém isso não é verificação. Assim, pois, concito a todos compreenderem. A imaginação abrirá as portas dos paraísos elementais da natureza, pois é com a imaginação que tratamos de ver uma árvore. Se meditarmos nela veremos que é composta de uma multidão de pequenas folhas. Porém, se conseguimos nos aprofundar um pouco mais e ver a sua vida íntima, perceberemos sem dúvida alguma isso que poderíamos denominar de essência ou alma, quando alguém está em estado de êxtase, percebe a consciência do vegetal. É óbvio, perfeitamente claro que esta é uma criatura elemental, uma criatura que tem uma vida não perceptível para os 5 sentidos, não perceptível para a capacidade intelectual, uma vida excluída completamente do processo sensorial. Resulta interessante saber que em passos posteriores se pode chegar a conversar, dialogar, com os elementais da natureza. Obviamente, na quarta vertical, há surpresas insólitas. Indubitavelmente, a terra prometida da qual nos fala a Bíblia é a própria quarta dimensão, a quarta vertical da natureza, o paraíso terrestre é a quarta coordenada. Quando se diz, a terra prometida onde os rios de água pura vertem leite e mel, faz-se referência justamente à quarta dimensão do nosso planeta Terra. A imaginação criadora constitui-se no espelho da alma. Neste caso, quem a desenvolver mediante regras esotéricas precisas, fora de dúvida, terá a comprovação do que estou aqui afirmando de forma enfática. Convido-os à análise psicológica, a desenvolver essa qualidade cognoscitiva conhecida como imaginação, ela é uma faculdade extraordinária. A imaginação criadora permite a alguém saber por si mesmo que a Terra é um organismo vivo. Chega-me nestes momentos à memória aquela afirmação neoplatônica de que a alma do mundo está crucificada na Terra. Essa alma do mundo é constituída por um conjunto de almas, um conjunto de vidas que palpitam e têm realidade. Para os povos hiperbóreos, os vulcões, os profundos mares, os metais, as gargantas das montanhas, o furioso, o fogo flamejante, as pedras rugidoras, as árvores etc., não são senão o corpo dos deuses. Os hiperbóreos não viam a Terra como algo morto. Para eles o mundo estava vivo, era um organismo que tem vida e em abundância. Então, falava-se no Horto Puríssimo a linguagem divina que, como um rio de ouro, corre sob a espessa selva do sol. Sabia tocar-se a lira e dela arrancava-se as mais extraordinárias sinfonias. A lira de Orfeu não tinha ainda caído no pavimento, ainda não havia se partido em pedaços. Esses eram outros tempos, época da antiga Arcádia em que se rendia culto aos deuses da aurora, quando se festejava todo o nascimento com festas místicas, transcendentais. Se vocês desenvolverem de forma eficiente a faculdade da imaginação, não somente poderão recordar de suas vidas anteriores como ainda comprovar de forma específica o que aqui estou expressando didaticamente com completa clareza. No entanto, a imaginação por si mesma e em si mesma não é mais do que o primeiro nível ou escalão. Há um segundo nível mais elevado que é a inspiração. A faculdade da inspiração permite-nos dialogar, frente a frente, com toda a partícula de vida elemental. A faculdade da nossa inspiração permite que sintamos em nós mesmos o palpitar de cada coração. Voltemos novamente, por um momento, ao exercício de imaginação com a roseira. Se depois de tudo, se concluída a meditação no processo de nascer e morrer da roseira, desaparecidas a lenha, as pétalas, queremos ainda saber de mais alguma coisa, precisaremos da faculdade da inspiração. A planta nasceu, deu frutos, morreu e depois de tudo o que acontece? Necessitamos da inspiração para saber qual é o significado desse processo de nascer e morrer de todas as coisas. A faculdade da inspiração é ainda mais transcendental e necessita de um gasto maior de energia. Trata-se de deixar de lado o símbolo sobre o qual estivemos meditando, a roseira, para tratarmos então de capturarmos o seu significado interior. Para isso, precisa-se da faculdade emocional. O centro emocional vem, portanto, a valorizar o trabalho esotérico da meditação porque nos propicia a faculdade da inspiração. A seguir, inspirados, conheceremos o significado do nascer e do morrer de todas as coisas. Com a imaginação, podemos verificar a realidade da quarta vertical, porém a inspiração permitirá que apreendamos seu significado profundo. Por último, além da faculdade da imaginação e da inspiração,
teremos de chegar às alturas da intuição. Assim, pois, imaginação, inspiração e intuição são os 3 degraus da iniciação. A intuição é algo diferente. Voltemos ao exemplo da roseira. Indubitavelmente, com o processo da imaginação, durante o exercício esotérico transcendental, vimos diversos processos, vimos como a roseira cresceu, como floriu e por último como morreu e se converteu num monte de lenha. A inspiração permite que saibamos o significado de tudo isso, mas a intuição nos levará à realidade espiritual de tudo. Através dessa preciosa faculdade superlativa, entraremos num mundo de uma espiritualidade singular e nos encontraremos face a face com o elemental visto com a imaginação, o elemental da roseira. Ainda mais, nos encontraremos com a chispa virginal, com a monada divina, com a suprema partícula divina da roseira. Entraremos num mundo onde estão os Elohim criadores citados na Bíblia hebraica ou mosaica. Veremos a todas as hostes criadoras do exército da palavra, isto é, teremos achado o demiurgo criador do universo. É a intuição que permite a gente conversar frente a frente com os arcanjos, tronos, e com isto já não será para nós uma mera especulação ou crença, senão como uma realidade palpável, manifesta. A intuição nos poderá permitir o acesso às regiões superiores do universo e do cosmo. Por meio da intuição poderemos estudar cosmogênese, antropogênese, etc. A intuição nos permitirá penetrar nos templos da Fraternidade Universal Branca, nos templos dos Elohim, Prajapatis, Kumarais ou tronos. A intuição nos permitirá conhecer a gênese do mundo. Com a intuição poderemos assistir à própria aurora da criação, saber, não pelo que haja dito a alguém senão por via direta como surgiu este mundo do caos, em que forma foi criado ou de que maneira surgiu dentro do concerto dos mundos. A intuição nos permitirá saber em forma específica e direta o que não sabem os brilhantes intelectos da época. Existem muitíssimas teorias em relação ao mundo, ao universo, ao cosmo e elas passam de moda constantemente como os remédios de farmácia, como as modas das mulheres e dos homens. Há uma teoria segue outra e seguidamente outra mais, e por fim, o intelecto não faz senão especular e fantasiar a lo lindo sem poder jamais experimentar o real. Porém a intuição, que é uma faculdade cognoscitiva transcendental, permite a alguém conhecer o real grandioso, é poder assistir ao espetáculo do universo, sentir-se uno por um momento à parte da criação, olhar o mundo como se fosse um teatro e ele um espectador, evidenciar como um cometa sai do caos, como surge do não ser, que é o real ser, qualquer unidade cósmica. A intuição permite a alguém saber que a Terra existe por causa do karma dos deuses, porque senão, não existiria. É a intuição que permite a alguém verificar o cru realismo desse karma. Certamente aqueles Elohim, Prajapatis, ou anjos que em seu conjunto constituem o divinal, atuaram num passado ciclo de manifestação muito antes que a Terra e o Sistema Solar houveram surgido à existência. Vejamos um caso muito interessante, muito se tem discutido sobre a Lua. As pessoas pensam que a Lua é um pedaço da Terra lançado pela força centrífuga do universo no espaço, algo equivalente ao se disparar um foguete atômico. No entanto, a intuição permite verificar as coisas de forma completamente diferente. A intuição permite a uma pessoa saber que a Lua é muitíssimo mais antiga que a Terra. Por uma razão é que os nossos antepassados de Anahak diziam, a avó Lua. Obviamente ela é nossa avó. Ela é a mãe da Terra e a Terra é a nossa mãe. Em síntese, é nossa avó. Sabe os conceitos de Anahak? A Terra, realmente, surgiu mais tarde no decorrer dos séculos. A Lua foi um mundo rico no passado que teve vida mineral, vegetal, animal e humana, mares profundos, vulcões em atividade eruptiva, etc. Até os próprios cientistas atuais tiveram que se render ante a evidência concreta de que a Lua é mais antiga que a Terra. Aqueles iniciados que cometeram o erro de afirmar que a Lua foi um pedaço desprendido da Terra, agora ficaram mal quando se verificou com aparatos especiais, mediante o estudo dos pedaços de rocha trazidos da Lua, que esta é mais antiga do que a Terra, e de fato é. A Lua teve humanidade, vida vegetal, foi um mundo rico, porém por que se converteu em Lua? A intuição permite a uma pessoa saber que tudo que nasce tem que morrer e que todo o mundo do espaço estrelado, ao longo de seu processo, se converterá em uma nova Lua. A Terra que nós habitamos, um dia envelhecerá, morrerá e se converterá em uma nova Lua. Existem luas tão pesadas como, por exemplo, a Lua que gira ao redor do Sol Sírio, que tem uma densidade 5.000 vezes mais maior que a do chumbo. Portanto, ao assunto de nossa Lua diremos que é a mãe da Terra.
Porém, por que faço esta afirmação? Por meio da intuição vemos como depois que a velha lua, nossa avó, morreu, a anima mundi lunar crucificada naquele, submergiu-se no seio do eterno Pai cósmico comum, o absoluto. Quando chegou uma nova época de manifestação, depois de um longo intervalo, quando chegou, diríamos, um novo grande dia de atividade, essa mãe, lua, essa anima mundi reconstruiu um novo corpo, reencarnou-se, formou seu novo corpo que é esta terra. Todas as criaturas que outrora existiram na lua morreram, porém os germes projetados pelos raios cósmicos ficaram depositados aqui, neste novo planeta, até nos germes de nossos próprios corpos. Por tal motivo somos filhos da lua que é a mãe de todos os viventes e ela é a mãe da terra. Quando alguém faz uma afirmação desta diante de pessoas instruídas, diante dos eruditos do intelecto, diante daqueles que estão acostumados em julgar malabares, fazer malabarismos com a mente, diante dos fanáticos dos silogismos, prossilogismos e dos isilogismos do raciocínio subjetivista, obviamente se expõe à burla, aos sarcasmos, à ironia, à mofa e à sátira porque isto não pode ser admitido jamais pelo racionalismo subjetivista do intelecto. Isto que estou dizendo somente pode ser execuível à intuição. Se vocês querem algum dia chegar de verdade à iluminação, à percepção do real, ao conhecimento completo dos mistérios da vida e da morte, necessitarão subir, inquestionavelmente, pela escadaria maravilhosa da imaginação, da inspiração e da intuição. O mero racionalismo jamais poderia levar vocês a estas experiências íntimas profundas. De modo algum nos pronunciaríamos contra o intelecto. O que queremos é especificar funções e isso não é um delito. Indubitavelmente, o intelecto é útil dentro de sua órbita. Fora de sua órbita, repito o que já mencionei no início desta cátedra, resulta inútil. Porém, se nós nos fanatizamos com o intelecto e de plano nos negamos a querer subir pelo degrau da imaginação, jamais chegaríamos a pensar psicologicamente e quem não sabe pensar psicologicamente fica preso absolutamente no nústico sensorial e pode até converter-se efetivamente num fanático da dialética marxista. Só o pensar psicológico abrirá a mente interior, isso é óbvio. Quem subiu até os degraus da inspiração e da intuição, indubitavelmente, abriu as postas maravilhosas da mente interior. Surgem os intuitos internamente e se expressam através da mente interior, quer dizer, a mente interior serve de veículo aos intuitos. A mente interior é a mesma razão objetiva especificada com clareza por Gurdjieff, Ouspensky, Collins e Nicole. Possuir a razão objetiva é o mesmo que ter a mente interior aberta. A mente interior funciona exclusivamente com os intuitos, com os dados do ser, da consciência, do étnico, daquilo que é transcendental em nós, e não de outro modo. Havendo delineado este tema, fica aberta a discussão. Quem quiser perguntar pode assim fazer com total liberdade. Quem não estiver de acordo pode refutar livremente porque aqui há liberdade para todos perguntarem. Pode, irmão. Pergunta, mestre, eu gostaria de saber se existe alguma diferença entre intelecto e mente. O intelecto e a mente, no fundo, são a mesma coisa, porém a mente não cultivada não é intelecto. Intelecto é a mente cultivada. Uma pessoa poderia ser muito inteligente no entanto não possuir intelecto. Portanto, não existe diferença substancial senão acidental. Distinga-se entre potência e acidente de acordo com a lógica formal. Alguma outra pergunta? Ouçamos, perguntem para que possamos aclarar pontos. Ouçamos, toma a palavra. Mestre, eu gostaria de saber o que é a transmigração das almas. Bom, com muito gosto, porém nós saímos do tema. A transmigração das almas ou famosa metempsicose de Pitágoras, exatamente neste momento em que você faz esta pergunta, me vem à memória um caso interessante. Certo dia, pelas ruas de Atenas um cão ladrou e não somente isto como dava guinchos, xiló, e aulava. O fato é que Pitágoras andava por ali junto com seus discípulos. Aborrecido, um de seus discípulos deu uns pontapés no pobre cão, sendo por isto repreendido pelo sábio que disse, não golpeie esse animal porque nele reconheci a alma de um amigo meu que morreu faz tantos anos. Diríamos que é algo insólito, certo? E merece uma explicação sobre isso. Krishna ensinava a doutrina da transmigração das almas que é o mesmo que a metempsicose se Pitágoras e vale a pena explicar isso de verdade. Ocorre que todo ser humano, todo humanoide, para falar mais claro, possui o que poderíamos denominar de ego animal. O ego não é algo meramente individual.
Neste ponto a fita original é cortada. Samael A1VO